Fica aí e morre logo, sua velha inútil. Essas foram as últimas palavras que Dona Lourdes ouviu do próprio filho antes de ser amarrada e deixada às margens de um rio isolado. Aos 82 anos, com as mãos atadas atrás das costas e os pés presos com corda, ela foi abandonada como um animal. Mas o que aconteceu nas horas seguintes deixou a cidade inteira em choque e provaria que ainda existe bondade neste mundo cruel. Essa é uma história real sobre traição, abandono e um resgate impossível que vai te deixar sem palavras. E eu te garanto, você vai querer ficar até o final, porque a reviravolta é de arrepiar a alma. Antes de continuar, me conta nos comentários de que cidade você está me ouvindo, e se essa história tocar seu coração, deixa aquele like para que mais pessoas possam conhecer o que você está prestes a descobrir. Na tarde sufocante de janeiro, enquanto a maioria das pessoas descansava em suas casas com ar condicionado, Dona Lourdes estava sendo carregada para uma área de mata fechada às margens do rio Paraíba. Seus próprios filhos, Carlos e Júlia, a levavam para o que seria seu fim. Suas mãos tremiam amarradas nas costas, seus pés sangravam presos pela corda grossa. Seu coração batia desesperado, sabendo que estava sendo levada para morrer. Mas a menos de 2 quilômetros dali, caminhando por uma trilha em busca de um lugar para lavar roupas, estavam Patrícia, uma mãe solteira de 29 anos, e sua filha Ana Clara, de apenas 6 anos. E esse encontro mudaria tudo para sempre. Fique comigo até o fim, porque o destino estava prestes a dar uma volta que ninguém imaginava. Patrícia acordava todos os dias às 5 da manhã. Não porque queria, mas porque precisava. Ela trabalhava como catadora de materiais recicláveis nas ruas da cidade. Papelão, garrafas PET, latinhas de alumínio, qualquer coisa que pudesse vender para garantir o pão de cada dia. Ela morava com Ana Clara em um barraco de madeira na comunidade do Vale, na periferia. Um único cômodo que servia como quarto, sala e cozinha. O banheiro era compartilhado com outras 7 famílias. Não tinha luxo, não tinha conforto, mas era o que ela conseguia dar à filha. Patrícia não tinha família. Seus pais morreram quando ela tinha 16 anos em um desabamento. O pai de Ana Clara a abandonou quando descobriu a gravidez. Desapareceu sem deixar rastro. Desde então, eram só elas duas, mãe e filha, contra o mundo inteiro. Mas naquela tarde de janeiro, Patrícia tinha um problema. A água do barraco tinha sido cortada há 3 dias por falta de pagamento. Ela tinha juntado a roupa suja da semana e precisava lavar. Uma vizinha comentou que no rio Paraíba, numa área mais afastada, tinha uma parte rasa e limpa, onde era possível lavar roupa. Patrícia pegou Ana Clara pela mão, colocou o balde de roupas na cabeça e saiu caminhando. Eram quase 3 quilômetros sob o sol escaldante, mas não tinha escolha. E você, já se inscreveu no canal? Porque aqui você vai encontrar histórias reais que vão tocar seu coração e te fazer acreditar que ainda existe bondade no mundo. Se inscreve aí e ativa o sininho. O que Patrícia não sabia é que naquela caminhada ela estava prestes a salvar uma vida e descobrir um segredo que mudaria tudo. Dona Lourdes tinha sido acordada naquela manhã pelo filho Carlos batendo na porta do quartinho onde ela dormia. Carlos falou rispidamente: "Levanta, mãe, a gente vai resolver sua situação hoje." Lourdes, ainda sonolenta, não entendeu. "Que situação, meu filho?" Ela perguntou com a voz fraca. "A situação de você dar despesa e trabalho para a família. A gente não aguenta mais." Lourdes sentiu o coração apertar. Ela já sabia que os filhos estavam cansados dela. Já tinha ouvido conversas sussurradas, visto olhares de desprezo, sentido o peso de ser vista como um fardo. Mas nunca imaginou que chegaria a esse ponto. Carlos a pegou pelo braço com força. Júlia, a filha mais velha de Lourdes, apareceu na porta com uma expressão fria.
calculista. Júlia disse sem emoção: "Vamos, mãe. Tem uma pessoa que vai cuidar da senhora. Um lugar apropriado para gente da sua idade." Lourdes quis acreditar. Quis acreditar que os filhos tinham encontrado um lar decente para ela. Mas algo no olhar deles dizia que aquilo era mentira. Eles a colocaram no banco de trás de um carro velho. Lourdes observava a paisagem mudar. Saíram da cidade, pegaram estradas de terra, entraram em caminhos cada vez mais isolados. O coração dela começou a disparar. "Aonde vocês estão me levando?" Lourdes perguntou, a voz tremendo. "Para um lugar melhor que a nossa casa, pode ter certeza", Carlos respondeu com sarcasmo. Depois de quase 1 hora de viagem, o carro parou numa área de mata fechada. Tinha uma trilha estreita que levava ao rio. Carlos saiu do carro e abriu a porta de trás. Puxou Lourdes com força. "Desce agora!" ele ordenou rispidamente. Lourdes estava apavorada. Suas pernas tremiam. Ela mal conseguia andar. Carlos a arrastou pela trilha, enquanto Júlia seguia atrás, carregando uma corda grossa. Quando chegaram à margem do rio, num ponto isolado cercado por vegetação densa, Carlos jogou Lourdes no chão. Ela caiu de joelhos, gemendo de dor. "Por favor, meu filho. O que vocês vão fazer comigo?" Lourdes implorou, lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. "O que a gente devia ter feito há muito tempo", Júlia respondeu friamente. Carlos pegou a corda e começou a amarrar as mãos de Lourdes atrás das costas. Ela tentou resistir, mas estava fraca demais. Ele apertou a corda com força, cortando a pele delicada da idosa. Depois, amarrou seus pés juntos. "Vocês vão me matar? Vão matar a própria mãe?" Lourdes chorava desesperada. "Matar?" Carlos riu cruelmente. "A gente não vai sujar as mãos. A natureza faz isso por nós. Quando a maré subir, o rio resolve seu problema." Lourdes percebeu o plano horrível. Eles a deixariam amarrada ali. Quando a água do rio subisse com a chuva da tarde, que já se anunciava com nuvens escuras, ela se afogaria, lenta e dolorosamente. "Eu criei vocês, trabalhei a vida inteira para dar educação, comida, roupa. Como podem fazer isso?" Lourdes gritou com a força que ainda tinha. Júlia se abaixou, ficando na altura dos olhos da mãe, e disse com voz gelada: "E nós demos casa, comida e aturamos suas reclamações por anos. Agora você virou um peso muito grande. A gente precisa dessa aposentadoria sua para outras coisas. E você? Você só está ocupando espaço." "Minha aposentadoria? Vocês querem meu dinheiro? É surpresa?" Carlos riu. "A gente já transferiu a procuração. Agora o dinheiro é nosso, e sem você por perto ninguém faz perguntas." Lourdes sentiu uma dor no peito que ia além do físico. Era a dor da traição, a dor de descobrir que seus próprios filhos, que ela carregou no ventre, que amamentou, que criou com tanto sacrifício, eram capazes de tamanha crueldade. "Vocês vão para o inferno! Vocês vão pagar por isso!" Lourdes gritou, a voz embargada. "Fica aí e morre logo, sua velha inútil!" Carlos cuspiu as palavras como veneno. E então eles foram embora. Simplesmente deram as costas e caminharam de volta pela trilha. Lourdes os viu desaparecer entre as árvores. Ouviu o carro ligar e partir. E então, silêncio. Silêncio absoluto, quebrado apenas pelo som do rio e dos pássaros. Lourdes estava sozinha, amarrada, abandonada, esperando a morte chegar. Ela tentou se soltar, mas os nós eram firmes e suas mãos já estavam inchando. Tentou gritar por ajuda, mas não havia ninguém por perto. Aquele era um lugar isolado, longe de tudo e de todos. As horas passaram. O sol ficou mais forte. Lourdes estava com sede, com fome, com dor. Seu corpo frágil de 82 anos não aguentaria muito tempo ali. A pele queimava sob o sol. As cordas cortavam cada vez mais fundo. A esperança se esvaía. Ela começou a rezar. Não tinha mais o que fazer. Rezou por um milagre,
Rezou para que alguém, qualquer pessoa, passasse por ali. Meu Deus, se o Senhor existe, me ajuda. Não deixe eu morrer assim. Não deixe esses filhos ruins saírem impunes, por favor. Lourdes murmurou entre lágrimas. As nuvens escuras começaram a se aproximar. O vento aumentou. A chuva viria logo. E com ela, a água do rio subiria. Lourdes olhou para o rio, que ainda estava calmo. Mas sabia que em questão de horas, aquelas águas chegariam até onde ela estava. E seria o fim. Ela fechou os olhos, exausta, desistindo de lutar. Se era assim que ia terminar, pelo menos queria paz nos últimos momentos. Mas o que Dona Lourdes não sabia é que naquele exato momento, a exatos 1.800 metros dali, Patrícia e Ana Clara estavam se aproximando pela trilha. E essas duas almas, que não tinham nada, estavam prestes a dar tudo para salvar uma vida. Patrícia segurava firme a mão de Ana Clara enquanto caminhavam pela trilha estreita. O balde de roupas sujas pesava em sua cabeça, mas ela estava acostumada. Carregar peso era parte da sua vida há anos. Ana Clara, com seus 6 anos, pulava animada, apesar do calor. "Mamãe, o rio é grande?" A menina perguntou curiosa. "É sim, meu amor, mas a gente vai ficar só na beiradinha, onde é rasinho, para você não correr perigo." Patrícia respondeu com carinho. "E tem peixinho?" "Deve ter. Se você ficar quietinha, a gente pode ver." Patrícia sorriu com a empolgação da filha. Ana Clara tinha tão pouco na vida. Nenhum brinquedo caro, nenhum passeio especial, nenhum luxo. Mas ela encontrava alegria nas coisas mais simples. E isso quebrava e curava o coração de Patrícia ao mesmo tempo. Elas andaram por quase 40 minutos sob o sol forte. Patrícia sentia o suor escorrer pelas costas, a garganta seca, os pés doendo nas sandálias velhas, mas continuava. Porque parar não era opção. As roupas precisavam ser lavadas, e aquele era o único jeito. Enquanto caminhavam, Patrícia pensava em como tinha chegado àquele ponto. Ela não nasceu pobre assim. Sua família era simples, mas tinha o básico. O pai era pedreiro, a mãe cozinheira. Viviam bem, dentro das possibilidades. Mas tudo mudou quando Patrícia tinha 16 anos. Um temporal forte causou um desabamento no morro onde moravam. A casa foi soterrada. Seus pais morreram na hora. Ela sobreviveu porque estava na casa de uma amiga. Ficou sozinha no mundo. Foi morar com uma tia distante que a tratava como empregada. Aos 22 anos, conheceu Diego, um rapaz que trabalhava como entregador. Apaixonaram-se. Patrícia engravidou e Diego desapareceu. Sumiu sem dar explicação, sem deixar endereço, sem assumir responsabilidade. Patrícia ficou grávida, sozinha, sem dinheiro, sem apoio. A tia a expulsou de casa. "Você que arrumou esse problema, você que resolva", foram as palavras da tia. Patrícia passou a morar na rua nos últimos meses de gravidez. Dormia em abrigos, pedia comida, catava lixo. Quando Ana Clara nasceu em um hospital público, Patrícia jurou que faria tudo para dar uma vida melhor à filha. Conseguiu o barraco na comunidade do Vale através de um programa social. Começou a trabalhar como catadora. Não era muito, mas era honesto, e ela criava Ana Clara com amor, com dignidade, com valores. "Mamãe, tô cansada", Ana Clara disse, puxando a mão da mãe. Patrícia parou e se abaixou na altura da filha. "A gente está quase chegando, meu amor. Aguenta só mais um pouquinho. Quando a gente chegar no rio, você pode molhar os pezinhos enquanto eu lavo as roupas. Que tal?" Ana Clara sorriu e assentiu. Patrícia beijou a testa da menina e continuaram caminhando. Alguns minutos depois, Patrícia ouviu algo. Um som fraco, distante. Parecia. Um gemido? Um choro? Ela parou e prestou atenção. "Mamãe, por que a gente parou?" Ana Clara perguntou. "Shh, filha. Fica quietinha um segundo." Patrícia escutou com atenção. Silêncio. Talvez tivesse sido imaginação. Mas então ouviu de novo.
Era um som humano. Alguém estava gemendo, chorando. Ana, fica aqui. Não sai do lugar, entendeu? Patrícia disse firmemente. Tá, mamãe. Patrícia deixou o balde de roupas no chão e começou a seguir o som. Afastou alguns galhos, seguiu por uma pequena trilha secundária e então viu uma mulher idosa, amarrada, jogada no chão perto do rio. Patrícia ficou paralisada por um segundo. Não conseguia processar o que estava vendo. Depois, o instinto tomou conta. Patrícia gritou: Meu Deus! Senhora! Senhora! A senhora está bem! Ela correu até Lourdes. A idosa estava semiconsciente, a pele queimada pelo sol, os lábios rachados, as mãos e pés roxos de tão apertadas as cordas. Lourdes abriu os olhos com dificuldade e viu Patrícia. Pensou que estava alucinando. Pensou que era um anjo, mas então sentiu as mãos da jovem tocando seu rosto. Senhora, quem fez isso? Quem amarrou a senhora? Patrícia perguntou desesperada. Lourdes tentou falar, mas não conseguiu. A garganta estava seca demais. Ela apenas chorou. Tá tudo bem. Eu vou te soltar. Fica calma. Patrícia disse, tentando passar confiança. Ela começou a trabalhar nos nós das cordas. Estavam tão apertados que machucavam suas próprias mãos. Suas unhas quebravam tentando afrouxar. Mas ela não desistia. Ana Clara apareceu atrás de uma árvore, curiosa. Mamãe, quem é essa senhora? Ana Clara, eu mandei você ficar lá. Patrícia repreendeu. Mas você demorou. Patrícia suspirou. Não adiantava brigar agora. Vem aqui, filha. A gente precisa ajudar essa senhora. Ana Clara se aproximou, olhando com os olhos arregalados para Lourdes. Ela está machucada? A menina perguntou com inocência. Tá sim. Alguém muito ruim fez isso com ela. Mas a gente vai cuidar, tá bom? Patrícia finalmente conseguiu soltar os nós das mãos de Lourdes. A pele estava cortada, sangrando, roxa. Depois, soltou os pés. Lourdes gemeu de dor quando o sangue voltou a circular. A senhora consegue falar? Consegue me dizer o que aconteceu? Patrícia perguntou gentilmente. Lourdes, com a voz fraca e rouca, conseguiu murmurar. Meus filhos me deixaram aqui para morrer. Patrícia sentiu uma raiva crescer dentro dela. Uma raiva profunda, visceral. Como alguém podia fazer isso com a própria mãe? Os filhos da senhora fizeram isso? Lourdes apenas assentiu, as lágrimas rolando. Patrícia olhou para o céu. As nuvens escuras estavam se aproximando rapidamente. A chuva viria logo, e quando viesse, seria forte. O rio subiria em minutos. A gente precisa sair daqui, agora, Patrícia disse com urgência, mas Lourdes mal conseguia se mover. Estava fraca demais, desidratada, machucada. Seu corpo simplesmente não respondia. Eu não consigo andar, Lourdes disse, a voz quebrando. Patrícia olhou ao redor. Estavam longe de tudo. Não tinha ninguém para ajudar. Não tinha como chamar socorro. O celular dela nem tinha crédito. E a chuva estava chegando. Então eu vou te carregar, Patrícia disse com determinação. Não, você não vai conseguir. Eu sou muito pesada. Deixa eu aqui. Eu não vou deixar a senhora aqui. A gente não abandona a gente, entendeu? Isso eu sei fazer. Patrícia, com seus 52 quilos de pura determinação, tentou levantar Lourdes. A idosa não pesava muito, estava magra, frágil, mas mesmo assim era difícil. Ana Clara, vendo a dificuldade da mãe, disse com sua voz infantil: Mamãe, eu ajudo, eu posso segurar o braço dela. Patrícia olhou para a filha e sentiu os olhos encherem de lágrimas. Aquela criança de 6 anos, que não tinha nada, estava oferecendo ajudar uma desconhecida. Tá bom, meu amor. Você segura o braço dela com cuidado, bem devagar. Juntas, com extrema dificuldade, Patrícia e Ana Clara conseguiram levantar Lourdes. Patrícia a apoiou.
passando o braço da idosa por cima de seus ombros. Os primeiros pingos de chuva começaram a cair. A gente precisa andar rápido, Patrícia disse, mais para si mesma do que para as outras. E assim começou a caminhada mais difícil da vida de Patrícia, carregando uma idosa desconhecida, com sua filha de 6 anos ao lado, sob uma chuva que começava a cair forte, em uma trilha que ficaria escorregadia e perigosa. Mas ela não pensava em desistir. Não pensava em deixar aquela mulher para trás, porque Patrícia sabia o que era ser abandonada, e ela jurou que nunca faria isso com ninguém, mesmo que isso custasse sua própria vida. A chuva começou devagar, com pingos grossos e espaçados, mas em questão de minutos virou um temporal. Patrícia caminhava com Lourdes, apoiada em seus ombros, praticamente arrastando a idosa. Ana Clara segurava o outro braço de Lourdes, tentando ajudar com sua força infantil. O balde de roupas tinha sido abandonado para trás. Não importava mais. A trilha ficou escorregadia. Patrícia escorregava a cada poucos passos, mas se segurava. Não podia cair. Se caísse, Lourdes cairia também. E talvez não conseguissem levantar de novo. "Aguenta, senhora. A gente está indo bem. Só mais um pouquinho", Patrícia dizia entre a respiração ofegante. Lourdes mal estava consciente. Seu corpo balançava frouxo. Patrícia tinha que usar toda a sua força para mantê-la em pé. Ana Clara, encharcada e tremendo de frio, não reclamava. Apenas seguia ao lado da mãe fazendo sua parte. Mas então aconteceu. O pé de Patrícia escorregou em uma pedra molhada. Ela perdeu o equilíbrio. As 3 caíram. "Ana, você tá bem?" Patrícia gritou imediatamente. "Tô, mamãe. Só molhei o joelho", a menina respondeu, limpando a lama do joelho ralado. Lourdes havia caído de lado na lama. Gemia baixinho de dor. Patrícia se levantou rapidamente e tentou levantar Lourdes de novo. Mas a idosa estava ainda mais pesada agora, encharcada e coberta de lama. "Vamos, senhora, a gente tem que levantar. A água do rio vai subir." Patrícia puxava, mas suas mãos escorregavam. Seus músculos já estavam exaustos. Ela não sabia de onde tirar força. Lourdes abriu os olhos e olhou para Patrícia. Viu o esforço, o desespero, a determinação. E algo dentro dela se quebrou. "Deixa eu aqui, filha. Você já fez demais. Salva sua menina. Vai embora", Lourdes disse com a voz fraca, mas firme. "Eu não vou te deixar. Levanta. Ajuda a gente." Patrícia quase gritava, as lágrimas se misturando com a chuva. "Eu não tenho forças." "Então arruma, porque eu não passei por tudo que passei na vida para desistir agora. E a senhora também não vai." Patrícia puxou Lourdes com força renovada. Ana Clara empurrava por trás, e Lourdes, inspirada pela determinação daquela desconhecida, reuniu o que restava de força em seu corpo e se levantou. Elas continuaram, passo a passo. Cada metro era uma vitória, cada segundo era uma luta. O barulho do rio começou a ficar mais alto. A água estava subindo, rápido. "A gente precisa ir mais rápido", Patrícia disse, acelerando o passo, mas ir mais rápido significava mais risco de cair. A trilha estava impossível. Lama até os tornozelos, galhos caídos, pedras escorregadias. Ana Clara tropeçou e caiu. Começou a chorar. Patrícia teve que parar. Ajudou a filha a levantar. "Dói, mamãe, meu pé dói." Ana Clara chorava. "Eu sei, meu amor, mas você é forte. Você é a menina mais forte que eu conheço. Aguenta só mais um pouquinho, tá? A mamãe promete que depois a gente descansa." Ana Clara limpou as lágrimas e assentiu. Voltou a segurar o braço de Lourdes. Elas recomeçaram a caminhada. Mas Patrícia estava no limite. Suas pernas tremiam, seus pulmões queimavam. Seu coração batia tão forte que parecia que ia sair do peito. "Por favor, Deus, me dá força, só mais um pouco de força", Patrícia rezou baixinho. E então, como se Deus tivesse ouvido, ela viu. Luzes, casas, civilização. "Ali! A gente chegou! A gente conseguiu!"
Patrícia gritou com o pouco de ar que tinha. Ela usou as últimas forças para arrastar Lourdes até a primeira casa. Bateu na porta desesperadamente. Um homem de uns 50 anos abriu a porta e se assustou com a cena. 3 mulheres encharcadas, cobertas de lama, uma delas claramente ferida. "O que aconteceu? Vocês precisam de ajuda?" O homem perguntou alarmado. "Por favor, chama. Ambulância. Ela está muito mal." Patrícia mal conseguia falar. O homem imediatamente ligou para a emergência. Ajudou a levar Lourdes para dentro. Sua esposa trouxe toalhas, água, cobertores. Ana Clara desabou em um sofá, finalmente podendo descansar. Patrícia sentou no chão, exausta, tremendo, mas aliviada. Elas tinham conseguido. Tinham salvado Lourdes. A ambulância chegou 20 minutos depois. Os paramédicos avaliaram Lourdes rapidamente. O paramédico disse sério: "Ela está desidratada, com hipotermia, múltiplos ferimentos. Vamos levar para o hospital. Quem são os familiares?" Patrícia respondeu: "Eu não sou família. Eu só encontrei ela amarrada perto do rio. Salvei ela." "Amarrada?" O paramédico franziu a testa. "Isso é caso de polícia. A gente vai avisar quando chegar no hospital." Lourdes, já sendo colocada na maca, segurou a mão de Patrícia com força. "Não me deixa sozinha. Por favor. Eles vão voltar. Vão tentar de novo." Lourdes implorou com os olhos cheios de medo. "Quem? Quem vai voltar?" Patrícia perguntou. "Meus filhos. Eles fizeram isso. Eles vão terminar o serviço." O paramédico ouviu aquilo e seu rosto ficou sério. "A senhora está dizendo que os próprios filhos fizeram isso?" Lourdes apenas chorou e assentiu. Patrícia sentiu o sangue ferver. Uma raiva profunda de gente capaz de tamanha crueldade. Mas também sentiu proteção. Aquela mulher estava sozinha, vulnerável, com medo. "Eu vou com ela no hospital", Patrícia declarou. "Você é parente?" o paramédico perguntou. "Não, mas ela não tem mais ninguém e eu não vou deixar ela sozinha." O homem que os acolheu ofereceu: "Sua filha pode ficar aqui com a gente até você voltar. Minha esposa cuida dela. A gente dá comida, roupa seca." Patrícia olhou para Ana Clara. A menina estava exausta, mas segura. Aquele casal parecia de boa índole. "Ana, meu amor, você fica aqui com o tio e a tia. Toma banho quente, come alguma coisa. A mamãe volta logo, tá?" "Tá bom, mamãe. Cuida da vovó." Ana Clara disse com sua inocência infantil. Patrícia beijou a testa da filha e subiu na ambulância com Lourdes. Durante o caminho ao hospital, Lourdes segurava a mão de Patrícia como se fosse uma tábua de salvação. "Por que você fez isso? Por que salvou uma desconhecida?" Lourdes perguntou fraco. Patrícia pensou por um momento antes de responder. "Porque eu sei o que é ser abandonada. Sei o que é o mundo virar as costas para você. E eu jurei que se algum dia eu pudesse fazer diferença na vida de alguém, eu faria. A senhora merecia ser salva. Você tem um coração de ouro." "Não tenho, não. Eu só fiz o que era certo. O que qualquer pessoa deveria fazer." Lourdes chorou. Não de dor física, mas de gratidão. Depois de anos sendo tratada como peso pela própria família, uma desconhecida quase morreu para salvá-la. Quando chegaram ao hospital, Lourdes foi levada imediatamente para atendimento de emergência. Patrícia ficou na sala de espera, ainda molhada, tremendo de frio, exausta. Uma enfermeira trouxe uma manta e um café quente. "Você fez uma coisa incrível hoje. Salvou uma vida", a enfermeira disse com admiração. "Eu só fiz o certo", Patrícia respondeu. Mas o que Patrícia não sabia é que aquele ato de bondade estava prestes a mudar sua própria vida de formas que ela nunca imaginaria. Porque enquanto Lourdes estava sendo tratada, a polícia já havia sido acionada. E uma investigação estava começando. Carlos e Júlia não faziam ideia do que estava por vir. 2 horas depois de dar entrada no hospital, Lourdes estava estável.
Soro na veia, ferimentos tratados, medicação para a dor. Ela dormiria por algumas horas. Patrícia ainda estava na sala de espera quando 2 policiais chegaram. Um homem de uns 40 anos, com cara de quem já tinha visto muita coisa na vida, e uma mulher mais jovem, de olhar atento. O policial se apresentou. Boa noite, sou o delegado Marcos Silva, e essa é a investigadora Fernanda Reis. Você é quem encontrou a senhora Lourdes? Sou eu, Patrícia confirmou. Preciso que a senhora me conte exatamente o que aconteceu, com detalhes. Patrícia relatou tudo. A caminhada até o rio, o momento que ouviu os gemidos, como encontrou Lourdes amarrada, como a trouxe até ali com a ajuda da filha. Os policiais anotavam tudo. A investigadora Fernanda perguntou. A vítima disse quem fez isso com ela. Disse que foram os próprios filhos, um homem e uma mulher. Ela parecia apavorada. Disse que eles voltariam para terminar o serviço. O delegado e a investigadora trocaram olhares significativos. Isso é tentativa de homicídio qualificado. Pelo vínculo familiar e pela vulnerabilidade da vítima, a pena é ainda mais grave, o delegado explicou. Vocês vão prender eles? Patrícia perguntou esperançosa. Vamos, mas primeiro precisamos do depoimento formal da vítima e de provas. A senhora se importaria de ir conosco até o local onde encontrou ela? Precisamos fotografar, coletar evidências. Patrícia olhou para o relógio. Já era noite. Ela estava exausta, mas concordou. Tudo bem, mas preciso avisar que minha filha está numa casa esperando. Posso passar lá primeiro? Claro, a gente leva você. Foram até a casa do casal que acolheu Ana Clara. A menina já estava de banho tomado, com roupas limpas, emprestadas da neta do casal, e tinha jantado. Estava até sorrindo. Mamãe! Ana Clara correu para abraçar Patrícia. Oi, meu amor, você tá bem? Tô! A tia me deu macarrão e suco e me deu essas roupas. Patrícia agradeceu ao casal profusamente. Eles insistiram para Ana Clara ficar dormindo lá, já que era tarde e a menina estava cansada. Quando terminar na polícia, você volta para buscar ela. Pode deixar que a gente cuida, a mulher disse com carinho. Patrícia concordou. Era melhor assim. Deixou Ana Clara lá e foi com os policiais até o local onde encontrou Lourdes. Mesmo com lanternas potentes, a cena era assustadora. As cordas ainda estavam lá, jogadas no chão. O rio tinha subido bastante. Se elas tivessem demorado mais 10 minutos, Lourdes teria morrido afogada. A investigadora Fernanda coletava provas meticulosamente. Fotografava tudo. Recolhia as cordas em sacos de evidência. Essas cordas vão ter DNA, impressões digitais. Se os filhos dela realmente fizeram isso, vamos provar, Fernanda disse determinada. O delegado Marcos olhava ao redor e balançava a cabeça em descrença. Em 30 anos de polícia, eu já vi muita coisa. Mas abandono de idoso está cada vez pior. As famílias não querem mais cuidar, acham mais fácil se livrar do problema. Patrícia sentiu vontade de chorar. Como o mundo tinha chegado a esse ponto? Terminaram a coleta de provas e voltaram para a delegacia. Patrícia deu seu depoimento formal, assinando tudo. Já era mais de meia-noite quando finalmente liberaram ela. Você vai precisar voltar quando a dona Lourdes estiver melhor, para testemunhar, o delegado explicou. Sem problema. Eu volto quantas vezes precisar. Quero ver esses filhos ruins presos, Patrícia disse com convicção. O delegado sorriu. Você é uma heroína, sabia? Se não fosse por você, essa senhora estaria morta agora. Eu não sou heroína, só fiz o que qualquer um faria. Não, não é verdade. A maioria das pessoas passaria reto, fingiria que não viu. Você não. Você arriscou sua vida e a vida da sua filha para salvar uma desconhecida. Isso é heroísmo. Patrícia não sabia o que responder. Apenas baixou a cabeça, constrangida com os elogios. A investigadora Fernanda a levou de volta à casa onde Ana Clara estava. A menina já dormia no sofá,
coberta com um cobertor fofinho, abraçada a um ursinho de pelúcia. Ela é linda, Fernanda disse com ternura. Você está criando ela muito bem. Eu tento. É difícil sozinha, mas eu tento. Você tem emprego? Renda? Patrícia ficou na defensiva. Não queria falar sobre isso. Por quê? Tem algum problema? Não. Desculpa, não era para parecer interrogatório. É que você merece algo melhor. Vocês merecem. Patrícia relaxou um pouco. Eu sou catadora, de material reciclável. Ganho pouco, mas é honesto. Fernanda assentiu com respeito. Honestidade é o que importa. E você tem aos montes. Patrícia pegou Ana Clara no colo. A menina nem acordou e agradeceu ao casal mais uma vez. Eles insistiram em dar uma sacola com comida. Pão, leite, frutas, arroz, feijão. É pouco, mas ajuda, o homem disse. Patrícia aceitou com lágrimas nos olhos. Bondade de desconhecidos era algo raro, mas que salvava vidas. Ela e Ana Clara voltaram para casa de ônibus. Já passava das 2 da manhã quando chegaram no barraco. Patrícia deitou Ana Clara na cama, cobriu ela com cuidado e se jogou ao lado. Estava exausta, mas não conseguia dormir. Ficava pensando em Lourdes, pensando nos filhos cruéis, pensando em como alguém podia fazer aquilo com a própria mãe. Pensando também em como, apesar de tudo, ainda existia bondade no mundo. O casal que acolheu Ana Clara, os policiais que levaram o caso a sério, a enfermeira que trouxe café. Pessoas boas ainda existiam. E talvez, só talvez, ela também fosse uma delas. Patrícia finalmente adormeceu, abraçada à filha, com a consciência tranquila de que tinha feito a coisa certa. Mas enquanto ela dormia, em outra parte da cidade, Carlos e Júlia também não conseguiam dormir. Eles estavam inquietos. Algo os incomodava. Uma sensação estranha de que talvez aquilo não tivesse dado certo, de que talvez alguém tivesse encontrado a mãe. Júlia disse nervosa ao irmão. E se alguém achou ela? E se ela está viva? Ninguém passa por lá. É muito isolado. Ela já deve estar morta a essa hora. Carlos respondeu, tentando se convencer. Mas e se não estiver? E se ela contar para a polícia? Aí a gente nega, dizemos que ela fugiu, que está senil, que inventa histórias. Quem vão acreditar? Numa velha louca ou em nós, cidadãos respeitáveis? Mas no fundo, ambos estavam com medo. Um medo que logo se confirmaria, porque a polícia já estava a caminho. Na manhã seguinte, às 7 horas, o delegado Marcos e a investigadora Fernanda, acompanhados de mais 4 policiais, estavam em frente à casa de Carlos. Era uma casa de classe média, em um bairro razoável. Nada luxuoso, mas confortável. Carlos trabalhava como gerente de loja e sua esposa era professora. Tinham 2 filhos adolescentes. O delegado tocou a campainha com firmeza. Carlos atendeu ainda de pijama, com cara de sono. Bom dia, posso ajudar? Ele perguntou, tentando parecer casual. Carlos Roberto Ferreira? O delegado perguntou formalmente. Sou eu. Por quê? Delegado Marcos Silva, você está preso por tentativa de homicídio qualificado contra sua mãe, Lourdes Maria Ferreira. A cor sumiu do rosto de Carlos. Ele ficou branco como papel. Começou a gaguejar. Eu não. Isso é absurdo! Minha mãe, ela fugiu de casa. A gente está procurando ela. É mesmo? Então por que o GPS do seu carro mostra que você esteve ontem às 11 da manhã, exatamente no local onde ela foi encontrada amarrada e abandonada para morrer? Carlos não tinha resposta. A investigadora Fernanda entrou na casa e começou a procurar evidências. Encontrou um rolo de corda na garagem, do mesmo tipo da que foi usada em Lourdes. Vai ter que vir com a gente, o delegado disse, já colocando as algemas. A esposa de Carlos apareceu, desesperada. O que está acontecendo? Carlos, o que você fez? Eu não fiz nada. É mentira! Ele gritava enquanto era levado.
Os filhos adolescentes assistiam horrorizados. Os vizinhos saíram para ver. A vergonha pública começava. Ao mesmo tempo, outra equipe policial estava na casa de Júlia. Ela também foi presa, gritando, alegando inocência, dizendo que era tudo um mal-entendido. Júlia berrava enquanto era colocada na viatura. Ela inventou isso. Minha mãe é doente mental. Ela sempre foi problemática. Mas não adiantava. As provas eram sólidas, o GPS dos carros, as cordas e, principalmente, o depoimento de Lourdes, que estava sendo colhido no hospital naquele exato momento. No hospital, Lourdes tinha acordado mais cedo. Estava melhor, embora ainda fraca. 2 policiais estavam ao lado da cama, gravando seu depoimento. Lourdes contou tudo, com detalhes. Como os filhos vinham desviando sua aposentadoria há meses, como a maltratavam em casa, como decidiram que ela era um peso e planejaram se livrar dela. Eles me levaram para aquele lugar dizendo que iam me colocar num lar de idosos. Eu acreditei. Mas quando chegamos lá, Carlos pegou a corda e começou a me amarrar. Eu implorei, pedi pelo amor que um dia tive por eles, mas Júlia riu. Disse que eu não servia mais para nada. Lourdes contava entre lágrimas. Os policiais gravavam tudo. Aquele depoimento seria crucial no julgamento. A senhora tem algum outro parente? Alguém que possa cuidar da senhora quando receber alta? Um dos policiais perguntou. Não tenho ninguém. Meus filhos eram tudo que eu tinha. Mas agora eu não sei o que vai ser de mim. Foi quando Patrícia entrou no quarto. Ela tinha voltado ao hospital assim que Ana Clara acordou. Trouxe a menina junto. Dona Lourdes, a senhora está melhor, Patrícia disse com alívio. Lourdes viu Patrícia e começou a chorar. Não de tristeza, mas de gratidão. Você voltou. Você não me abandonou. Claro que não. Eu prometi que não ia deixar a senhora sozinha. Ana Clara se aproximou timidamente da cama e disse com sua voz doce. Oi, vovó, você está melhor? Lourdes olhou para aquela criança pequena que a chamava de vovó sem nem conhecê-la e sentiu o coração derreter. Estou sim, minha querida. Graças a você e sua mamãe. Um dos policiais explicou para Patrícia. Os filhos dela foram presos hoje de manhã. Estão sendo acusados de tentativa de homicídio qualificado, tortura e apropriação indébita dos recursos da vítima. Eles vão ficar presos? Patrícia perguntou. Se depender das provas que temos, vão sim, por bastante tempo. Patrícia sentiu uma satisfação. Justiça estava sendo feita. Mas então veio a pergunta difícil. O médico entrou no quarto e disse, Dona Lourdes, a senhora vai receber a alta em 2 ou 3 dias. Tem alguém que possa cuidar da senhora em casa? A senhora vai precisar de repouso e cuidados. Lourdes abaixou a cabeça. Não tenho ninguém, doutor. O médico e os policiais trocaram olhares preocupados. Era um problema comum. Idosos que não tinham para onde ir após alta hospitalar. Foi quando Patrícia, sem pensar muito, disse, ela pode ficar comigo. Todos olharam para Patrícia surpresos. Como? Lourdes perguntou incrédula. A senhora pode ficar comigo e com Ana Clara. Não é muito, é um barraco bem humilde, mas tem espaço para mais uma pessoa. E a senhora não vai ficar sozinha. Mas você mal me conhece. Por que faria isso? Porque a senhora precisa, e porque é o certo, a gente cuida uma da outra. Assim que funciona. Lourdes chorou copiosamente. Nunca, em 82 anos de vida, alguém tinha demonstrado tanta bondade desinteressada por ela. O médico interveio. Senhora, com todo respeito, a vítima vai precisar de cuidados médicos, curativos diários, medicação controlada. A senhora tem condições de fazer isso? Eu aprendo. O senhor me ensina. Eu dou conta, Patrícia disse com determinação. O médico viu a sinceridade nos olhos dela e concordou. Tudo bem, quando ela receber alta, eu passo todas as instruções.
e vocês vão ter que vir aqui para acompanhamento a cada 3 dias. A gente vem, não importa se é longe, a gente vem. Os policiais também ficaram impressionados. A investigadora Fernanda disse: vou encaminhar o caso da senhora para o Ministério Público. Eles podem ajudar com benefícios sociais, assistência. A senhora não deveria ter que passar por isso sozinha. Obrigada. Agradeço qualquer ajuda, Patrícia disse. Mas, no fundo, ela sabia que não importava a ajuda do governo. Ela faria o que fosse necessário, porque aquela senhora merecia ser cuidada, merecia ter alguém que se importasse. Os próximos dias foram de preparação. Patrícia limpou seu barraco completamente. Conseguiu emprestado um colchão extra com uma vizinha. Comprou, com o pouco dinheiro que tinha, alguns itens básicos: curativos, remédios, comida mais nutritiva. Ana Clara estava animada. Mamãe, agora eu tenho uma vovó de verdade? Tem sim, meu amor. E a gente vai cuidar muito bem dela. No dia da alta, Patrícia estava no hospital às 7 da manhã. Ajudou Lourdes a se vestir, escutou atentamente todas as instruções médicas, pegou todos os remédios. Quando saíram do hospital, Lourdes olhou para Patrícia e disse: por que você está fazendo isso? De verdade. Tem que ter um motivo. Patrícia pensou por um momento antes de responder. O motivo é simples. Eu sei o que é não ter ninguém. Sei o que é o mundo te abandonar. E eu jurei que se algum dia eu pudesse fazer diferença, eu faria. A senhora é minha chance de fazer diferença. Mas você tem tão pouco. Não vai ter dinheiro para me sustentar também. A gente dá um jeito. Sempre deu. A senhora vai ver. E assim, Lourdes foi morar com Patrícia e Ana Clara. Um barraco de um cômodo só. 3 mulheres de gerações diferentes. Unidas não por sangue, mas por compaixão. Mas o que nenhuma delas sabia é que essa decisão mudaria tudo. Porque Lourdes tinha um segredo que só seria revelado semanas depois. E esse segredo transformaria completamente a vida de todas elas. Os primeiros dias foram difíceis. O barraco era pequeno demais para 3 pessoas. Patrícia e Ana Clara dormiam em um colchão no chão. Lourdes tinha ganhado o colchão emprestado, um pouco melhor por causa de sua idade e recuperação. Não tinha privacidade. O único cômodo servia como quarto, sala e cozinha. O banheiro compartilhado ficava do lado de fora, usado por várias famílias da comunidade. Mas havia algo que aquele lugar tinha e que as mansões dos filhos de Lourdes nunca tiveram: amor. Patrícia cuidava de Lourdes com carinho e paciência. Todo dia, de manhã e à noite, trocava os curativos dos ferimentos das cordas. Aplicava pomadas, dava os remédios nos horários certos, preparava comida mais leve, própria para uma pessoa em recuperação. Lourdes tentava ajudar no que podia. Sentada no único banquinho que tinham, ela descascava batatas, cortava legumes, dobrava roupas. Queria se sentir útil. Ana Clara tinha adotado Lourdes como avó de verdade. Todo dia, quando voltava da escola, corria para abraçar. Vovó, olha o desenho que eu fiz hoje. Lourdes olhava cada desenho como se fosse uma obra de arte, elogiava com sinceridade e guardava todos com carinho em uma sacolinha plástica. Um dia a gente vai fazer um álbum com todos esses desenhos, Lourdes dizia com ternura. À noite, antes de dormir, Ana Clara pedia para Lourdes contar histórias. E Lourdes, que tinha 82 anos de memórias, contava sobre sua infância pobre, mas feliz no interior, sobre como conheceu o falecido marido, sobre os tempos em que criava os filhos. Tempos bons, antes de tudo dar errado. Patrícia observava aquelas interações e sentia o coração aquecer. Ana Clara nunca teve avós, agora tinha. E Lourdes nunca foi tratada como a avó deveria ser, agora era. Mas a realidade financeira era dura. Patrícia trabalhava o dia inteiro, catando materiais recicláveis, mas mal conseguia comprar comida suficiente para 3 pessoas. Os remédios de Lourdes eram caros. As consultas de acompanhamento no hospital custavam passagem de ônibus.
Uma noite, depois que Ana Clara dormiu, Lourdes disse a Patrícia: "Filha, eu tô sendo um peso para você. Você mal consegue alimentar sua filha, e agora tem que alimentar eu também." "A senhora não é peso, dona Lourdes. A gente é família agora", Patrícia respondeu cansada, mas sincera. "Mas eu tenho que fazer alguma coisa. Não posso só ficar aqui consumindo seus recursos. A senhora está se recuperando. Quando ficar melhor, a gente pensa em algo." Lourdes ficou quieta por um momento, pensativa. Havia algo que ela queria contar, mas tinha medo. "Patrícia, tem uma coisa que eu preciso te falar." "O que é?" "Sobre dinheiro, sobre a minha situação financeira." Patrícia sentou na beira do colchão, prestando atenção. Lourdes continuou: "Meus filhos estavam roubando minha aposentadoria há meses. Eles pegaram procuração e desviavam tudo. Eu não tinha acesso a nenhum centavo. Eu imaginei que era algo assim. Gente capaz de fazer o que eles fizeram é capaz de qualquer coisa. Mas tem algo que eles não sabiam, algo que eu escondi deles." Patrícia franziu a testa, curiosa. "O quê?" Lourdes respirou fundo antes de continuar. "Quando meu marido morreu, há 15 anos, ele deixou uma pequena herança. Não era muito, mas era algo. Uma casa velha no interior que pertencia aos pais dele. Eu nunca contei para os meus filhos porque sabia que eles iam querer vender e ficar com o dinheiro. E essa casa ainda existe. Está abandonada, mas existe e está no meu nome. Eu nunca vendi porque era a única coisa que eu tinha que era realmente minha, sabe? Era minha segurança." "A senhora ainda tem os documentos dessa casa?" "Não. Meus filhos pegaram todos os meus documentos quando me levaram para morrer. Eles devem ter destruído ou escondido. Mas eu sei onde a casa fica. E sei que existe escritura registrada em cartório." Patrícia pensou por um momento. "A gente pode ir atrás disso, tirar segunda via dos documentos, ver se consegue recuperar essa casa." "Mas para quê? É uma casa velha, no meio do nada. Não vale quase nada. Mas é da senhora. É seu direito. E quem sabe a gente não consegue vender e ter um dinheiro para ajudar?" Lourdes ficou emocionada com o agente. Patrícia não estava pensando nela sozinha, mas em todas juntas. "Você é tão boa, minha filha. A gente cuida uma da outra, assim que funciona numa família." Nos dias seguintes, Patrícia começou a correr atrás da documentação de Lourdes. Foi no cartório, na prefeitura, no INSS. Foi complicado porque Lourdes não tinha nenhum documento, nem RG, nem CPF. Tudo tinha sido levado pelos filhos. Mas com a ajuda da Defensoria Pública e do Ministério Público, que estava acompanhando o caso criminal contra os filhos, conseguiram tirar segunda via de tudo. E descobriram algo interessante. A casa no interior não só existia, como estava registrada legalmente no nome de Lourdes. E mais, a área onde ficava tinha se valorizado nos últimos anos por causa de um projeto de turismo rural na região. O defensor público explicou: "Essa propriedade pode valer até uns 100 mil reais agora, bem mais do que valia há 15 anos. Lourdes não acreditava. 100 mil? Isso é muito dinheiro." "É sim, e é todo seu. Seus filhos não têm direito a nada, já que ainda está viva e a propriedade está em seu nome." Patrícia ficou feliz pela senhora, mas também preocupada. Com esse dinheiro, Lourdes poderia ter uma vida independente. Não precisaria mais ficar naquele barraco apertado. E Patrícia voltaria a ser só ela e Ana Clara. Lourdes percebeu a expressão de Patrícia e segurou sua mão. "Se a gente conseguir vender essa casa, o dinheiro é nosso, seu, meu e da Ana Clara." "Não, dona Lourdes, é seu dinheiro. A senhora não precisa dividir comigo." "Preciso sim, você salvou minha vida. Me deu um lar quando eu não tinha nada. Me tratou como família. Esse dinheiro não compra o que você fez por mim, mas é o mínimo que posso fazer. Dona Lourdes, não aceito discussão. A gente vai vender essa casa, dividir o dinheiro e comprar um lugar melhor para a gente viver juntas, as três, como uma família de verdade." Patrícia chorou.
de gratidão, de alívio, de emoção. Depois de tantos anos lutando sozinha, finalmente tinha alguém ao seu lado. Tinha uma família, mas o caminho não seria fácil. Porque quando os filhos de Lourdes descobrissem sobre essa propriedade, tentariam de tudo para impedir a venda. E eles estavam prestes a descobrir. Carlos e Júlia estavam presos preventivamente aguardando julgamento, mas tinham direito a advogado. E o advogado deles estava trabalhando duro para tentar reduzir as acusações. Dr. Tavares, um advogado conhecido por defender causas difíceis, desde que pagassem bem, visitava os dois irmãos na cadeia. A situação de vocês é complicada. As provas são sólidas. Vocês foram filmados por câmeras de segurança indo na direção do local. O GPS dos carros confirma. As cordas batem. E tem o depoimento da vítima, o advogado explicou. Júlia choramingou. Mas ela é nossa mãe. Ela não vai querer nos ver presos. Ah, não? Então por que ela manteve o depoimento e não voltou atrás? Ela quer ver vocês pagarem e, sinceramente, eu entendo ela. Carlos bateu na mesa. A gente está pagando você para nos defender, não para nos julgar. Eu estou defendendo, mas preciso trabalhar com a realidade. E a realidade é que vocês fizeram uma burrice enorme. Tentaram matar a própria mãe. Isso não tem defesa fácil. Então o que a gente faz? Júlia perguntou desesperada. A melhor opção é tentar um acordo, confessar, mostrar arrependimento, talvez conseguir reduzir a pena. Porque se for a júri popular, vocês vão afundar. Ninguém tem pena de quem abandona idoso. Mas Carlos não queria confessar, queria lutar e, principalmente, queria ter acesso ao dinheiro da mãe. E a aposentadoria dela? A gente ainda tem acesso? Carlos perguntou. Não, a justiça cancelou a procuração de vocês. Agora o dinheiro está bloqueado até ela indicar outro representante legal. Ela não tem mais nada? Nenhum bem? O advogado consultou seus papéis. Pelo que consta aqui, não. Ela não tem propriedades, não tem contas bancárias significativas, só a aposentadoria mensal. Mas o advogado estava errado, porque os documentos da casa no interior estavam em processo de recuperação, e isso ainda não constava no sistema. Enquanto isso, Patrícia e Lourdes estavam trabalhando com um corretor de imóveis para avaliar e vender a propriedade. O corretor foi até o local, tirou fotos, fez medições. Ele voltou animado. Essa propriedade vale bem mais do que eu imaginava. A localização é ótima, o terreno é grande. Com uma reforma básica, conseguimos vender por uns R$ 150 mil fácil. 150 mil! Lourdes mal acreditava. Isso mesmo. E como o turismo rural está crescendo na região, tem bastante interesse. Posso anunciar? Patrícia e Lourdes se entreolharam e concordaram. Pode sim. Quanto antes a gente vender, melhor. O corretor colocou anúncio em sites de imóveis, em redes sociais, em grupos de WhatsApp. E não demorou muito para aparecerem interessados. Mas um desses anúncios chegou a alguém inesperado, a esposa de Carlos. Ela estava navegando no Facebook quando viu um anúncio de uma propriedade rural na região onde os sogros tinham nascido. Curiosa, clicou. E seu coração disparou quando viu que a proprietária listada era Lourdes Maria Ferreira. Ela imediatamente foi visitar Carlos na prisão. Sua mãe tem uma casa, uma propriedade e está vendendo. Ela disse exaltada. O quê? Que casa? Carlos ficou confuso. Eu vi o anúncio. Vale mais de R$ 100 mil e ela nunca contou pra gente. Carlos sentiu a raiva subir. Aquela velha tinha escondido uma propriedade deles e agora ia vender e ficar com todo o dinheiro. Você tem que impedir essa venda, contrata outro advogado, entra com alguma ação, faz alguma coisa, Carlos ordenou. A esposa saiu correndo da cadeia e foi atrás do Dr. Tavares. Explicou tudo. O advogado pesquisou e confirmou. Realmente existia uma propriedade em nome de Lourdes sendo anunciada. Isso pode ser útil, o advogado pensou em voz alta.
Se conseguirmos provar que ela escondeu bens da família, podemos usar isso para questionar a sanidade dela, dizer que ela tem demência, que está sendo manipulada por essa tal de Patrícia. Foi exatamente a brecha que Carlos e Júlia precisavam. Dr. Tavares entrou com uma ação judicial pedindo bloqueio da venda da propriedade. Alegou que Lourdes estava sendo induzida a vender por terceiros mal intencionados, que ela não tinha capacidade mental para tomar decisões, que os filhos, como herdeiros legais, deveriam ter direito de opinar. A ação chegou na mesa do juiz e, infelizmente, o juiz decidiu temporariamente bloquear a venda até que houvesse uma audiência para avaliar a situação. Quando Patrícia e Lourdes foram informadas pelo corretor de que a venda estava bloqueada, ficaram desoladas. Como eles podem fazer isso? Eles tentaram me matar e agora querem impedir que eu venda o que é meu? Lourdes estava indignada. A justiça às vezes é assim, dona Lourdes. Lenta e injusta, o corretor explicou tristemente. Patrícia estava revoltada. A gente não vai deixar, a gente vai lutar. A senhora tem direito a essa propriedade. Elas procuraram o defensor público que estava acompanhando o caso criminal. Ele ouviu tudo e ficou indignado também. O defensor garantiu: isso é abuso. Eles estão tentando usar o sistema para continuar controlando a vida dela, mesmo da prisão. Vou entrar com recurso imediatamente. A audiência foi marcada para 10 dias depois. Nessa audiência, o juiz ouviria ambos os lados e decidiria se Lourdes tinha ou não capacidade de vender sua própria propriedade. Patrícia estava nervosa. E se o juiz decidisse a favor dos filhos? E se determinasse que Lourdes estava incapacitada? Eles perderiam tudo. Lourdes, porém, estava mais calma. Ela tinha passado pela morte e sobrevivido. Não ia deixar os filhos ruins vencerem agora. Se Deus me salvou daquele rio, não foi para eu desistir agora, Lourdes disse com determinação. Mas e se a gente perder, dona Lourdes? Aí a gente luta de novo, e de novo, até ganhar, porque a justiça pode demorar, mas chega. Patrícia admirava a força daquela senhora de 82 anos. Ela tinha todos os motivos para desistir, para se entregar, mas não desistia. Os dias até a audiência foram tensos. Patrícia mal conseguia trabalhar de tão preocupada. Ana Clara percebe a atenção em casa e ficava quietinha, tentando não incomodar. Lourdes passava os dias rezando, pedia forças, pedia justiça, pedia que Deus não deixasse seus filhos ruins vencerem, e finalmente o dia da audiência chegou. Patrícia acordou cedo, preparou Lourdes, vestiu Ana Clara com a roupa mais bonita que tinha, emprestada de uma vizinha, e foram para o fórum. Era uma batalha que elas não podiam perder, porque se perdessem, tudo estaria acabado. O fórum estava cheio naquela manhã, várias audiências acontecendo simultaneamente. Patrícia, Lourdes e Ana Clara sentaram nos bancos duros de madeira, esperando serem chamadas. Do outro lado do corredor, esperando também, estavam a esposa de Carlos e a esposa de Júlia. Marido dela não se envolveu e pediu divórcio. Elas olhavam para Patrícia e Lourdes com desprezo. A esposa de Carlos sussurrou alto o suficiente para Patrícia ouvir. Olha lá, interesseira. Tá tentando roubar o que é nosso. Patrícia mordeu a língua para não responder. Não queria causar problemas antes da audiência. Finalmente foram chamadas. Entraram na sala do juiz. Era uma sala pequena, sem júri. Apenas o juiz, um escrevente e as partes envolvidas com seus advogados. O juiz, Dr. Fernando Almeida, era um homem de uns 55 anos, cabelos grisalhos, expressão séria, mas não antipática. Ele começou. Estamos aqui para avaliar a ação de interdição parcial proposta pelos filhos da senhora Lourdes Maria Ferreira. Eles alegam que a senhora não tem capacidade mental para administrar seus bens e que está sendo manipulada. É verdade isso, senhora Lourdes? Lourdes, com voz firme, respondeu. Não, meritíssimo. Eu estou em plena capacidade mental.
e não estou sendo manipulada por ninguém. O advogado dos filhos, Dr. Tavares, interviu. Meritíssimo. A vítima tem 82 anos. Foi encontrada em situação de vulnerabilidade extrema. É óbvio que está confusa. Essa mulher, ele apontou para Patrícia, apareceu do nada e convenceu a senhora a vender sua propriedade. Isso é golpe de estelionato. Patrícia se levantou indignada. Golpe? Eu salvei a vida dela. Seus clientes amarraram ela e deixaram para morrer. Acusações. Meus clientes negam tudo. Dr. Tavares retrucou. Ordem, todos sentados. O juiz bateu o martelo. O defensor público, Dr. Henrique, pegou a palavra. Meritíssimo, com todo respeito, isso é uma farsa. Os filhos da senhora, Lourdes, estão presos aguardando julgamento por tentativa de homicídio contra ela. Eles roubaram a aposentadoria dela por meses. E agora querem controlar a única propriedade que ela tem? Isso é absurdo. São acusações ainda não julgadas, Dr. Tavares contra-argumentou. Meus clientes são inocentes até prova em contrário. O juiz levantou a mão pedindo silêncio. Chega, eu vou fazer algumas perguntas diretamente à senhora Lourdes e decidir por mim mesmo. Ele se virou para Lourdes. Senhora, Lourdes, a senhora sabe que dia é hoje? Sei sim, quinta-feira, dia 15 de fevereiro. Onde a senhora está? No fórum, numa audiência sobre minha propriedade. A senhora sabe quanto vale essa propriedade? O corretor avaliou em R$150 mil. E por que a senhora quer vender? Porque preciso do dinheiro meritíssimo. Estou morando de favor com a Patrícia num barraco de um cômodo. Quero vender, dividir o dinheiro com ela e a gente comprar uma casa melhor para viver juntas. As três, eu, ela e a filha dela. Dividir o dinheiro? Por quê? Porque ela salvou minha vida. Ela me tirou amarrada daquele rio. Ela me acolheu quando eu não tinha ninguém. Ela cuida de mim todo dia. Ela é mais filha para mim do que meus filhos de sangue jamais foram. O juiz ficou em silêncio por um momento, processando. E seus filhos? A senhora não quer deixar nada para eles? Lourdes endureceu. Não, eles tentaram me matar meritíssimo. Me amarraram e me deixaram para morrer afogada. Roubaram meu dinheiro, me trataram como lixo por anos. Por que eu deixaria algo para eles? Dr. Tavares tentou intervir. Meritíssimo. Ela está claramente ressentida, não está pensando racionalmente. O juiz o cortou. Ressentida? Eu também estaria se meus filhos tentassem me matar. Continue, senhora Lourdes. Lourdes continuou, a voz embargada mais forte. Eu passei a vida inteira me sacrificando por aqueles dois. Trabalhei até os dedos sangrarem para dar educação, roupa, comida. E quando fiquei velha, quando precisei deles, eles me descartaram. Meritíssimo. A lei pode dizer que eles são meus filhos. Mas sangue não faz família. Amor faz. E quem me amou foi essa moça aqui. Ela apontou para Patrícia. Uma desconhecida que não me devia nada, mas me deu tudo. O silêncio na sala era pesado. Até o escrevente tinha parado de digitar e estava com os olhos marejados. O juiz se virou para Patrícia. Senhora Patrícia, é verdade que a senhora quer ficar com metade do dinheiro da venda? Patrícia hesitou. A verdade era que sim, ela precisava desse dinheiro, mas não queria parecer interesseira. Meritíssimo, eu não pedi nada. Foi a dona Lourdes que ofereceu. Mas sim, eu aceito. Não porque eu quero tirar vantagem, mas porque eu realmente preciso. Eu sou catadora de reciclável. Ganho muito pouco. Crio minha filha sozinha. A gente vive num barraco que mal cabe a gente. Esse dinheiro mudaria nossa vida. Mas se o senhor achar que é errado, eu abro mão. O importante é a dona Lourdes ficar com o que é dela. O juiz apreciou a honestidade. E se a senhora Lourdes ficar doente? Se precisar de cuidados caros, a senhora vai continuar cuidando? Vou sim, meritíssimo,
com dinheiro ou sem dinheiro. Ela é da minha família agora. Ana Clara, que estava quietinha até então, falou com sua voz infantil. Vovó Lourdes mora com a gente agora. Ela é minha vovó. A inocência da criança comoveu até o juiz. Ele se virou para o advogado dos filhos. Doutor Tavares, o senhor tem alguma prova concreta de que a senhora Lourdes está sendo manipulada? Algum laudo médico mostrando demência? Alguma testemunha? Meritíssimo, a idade avançada por si só. Não é argumento. Idoso não é automaticamente incapaz. Precisa de laudo. O senhor tem? Não, mas podemos solicitar avaliação. Não precisa. Eu já avaliei aqui. A senhora Lourdes está lúcida, orientada e sabe exatamente o que quer. E, francamente, depois do que os filhos fizeram com ela, eu entendo perfeitamente a decisão dela. O juiz bateu o martelo. Decisão. Nego o pedido de interdição. A senhora Lourdes tem plena capacidade de administrar seus bens. O bloqueio da venda está levantado. Ela pode vender a propriedade para quem quiser, pelo valor que quiser, e fazer o que bem entender com o dinheiro. E os filhos não têm nenhum direito sobre isso enquanto ela estiver viva. Está encerrada a sessão. Lourdes desabou em lágrimas. Patrícia a abraçou. Ana Clara pulou feliz, sem entender completamente, mas sabendo que era algo bom. As esposas de Carlos e Júlia saíram furiosas, mas não podiam fazer nada. Haviam perdido. Do lado de fora do fórum, Patrícia disse emocionada. A gente conseguiu, dona Lourdes. A senhora ganhou. Não, minha filha. A gente ganhou. Nós três, juntas. O defensor público as parabenizou. Agora é só vender a propriedade e começar a vida nova de vocês. E foi o que fizeram. Em 2 semanas, a propriedade foi vendida por R$145 mil. Depois dos impostos e taxas, sobrou 130 mil. Lourdes dividiu conforme havia prometido. 65 mil para ela, 65 mil para Patrícia. Com esse dinheiro, elas compraram uma casa pequena, mas decente, em um bairro simples. 3 quartos, sala, cozinha, banheiro. Nada luxuoso, mas era um palácio comparado ao barraco. Compraram móveis básicos, eletrodomésticos e ainda sobrou dinheiro para emergências. Pela primeira vez em anos, Patrícia e Ana Clara tinham um lar de verdade. E Lourdes também. Mas a história não termina aqui. 6 meses depois, chegou o dia do julgamento criminal de Carlos e Júlia. Eles seriam julgados por tentativa de homicídio qualificado, tortura e apropriação indébita. O tribunal estava lotado. A imprensa local tinha se interessado pelo caso. Filhos tentam matar mãe amarrada em rio, era a manchete que corria pelos jornais. Patrícia acompanhou Lourdes ao tribunal. Ela seria a principal testemunha. Carlos e Júlia entraram algemados. Estavam mais magros, com olheiras profundas. A prisão tinha cobrado seu preço. O promotor, Dr. Augusto Mendes, era conhecido por ser rigoroso em casos de violência contra idosos. Ele estava determinado a conseguir a condenação máxima. O promotor iniciou. Senhoras e senhores jurados, este não é um caso comum. Este é um caso de traição na forma mais cruel possível. Os réus, Carlos e Júlia, não apenas abandonaram sua mãe. Eles amarraram ela, a torturaram e a deixaram para morrer afogada. E por quê? Por dinheiro, pela aposentadoria dela. O advogado de defesa, Dr. Tavares, tentou uma linha diferente. Meus clientes reconhecem que cometeram um erro grave. Estavam desesperados financeiramente, não pensaram direito, mas não queriam realmente matar a mãe. Foi um momento de insanidade temporária. O promotor rebateu. Insanidade? Eles planejaram tudo, compraram a corda com antecedência, escolheram um local isolado, conferiram a previsão de chuva para garantir que o rio subiria. Isso não é insanidade, é premeditação. Lourdes foi chamada para testemunhar.
Ela subiu ao banco das testemunhas com dignidade, apoiada por Patrícia. O promotor perguntou: Senhora Lourdes, pode nos contar o que aconteceu no dia 10 de janeiro? Lourdes respirou fundo e começou a relatar. Cada detalhe. Como foi enganada, levada ao rio, amarrada, as palavras cruéis dos filhos. O desespero de ser deixada para morrer. Os jurados ouviam horrorizados, alguns com lágrimas nos olhos. Quando terminou, o promotor perguntou: A senhora tem certeza absoluta de que foram seus filhos que fizeram isso? Tenho. Eram eles, meus próprios filhos. E a senhora os perdoa? Lourdes olhou diretamente para Carlos e Júlia. Eles baixaram os olhos, incapazes de encarar a mãe. Perdoar. Não sei se consigo, mas sei que não quero vingança. Só quero justiça. Quero que eles paguem pelo que fizeram, para que nunca façam isso com outra pessoa. Patrícia também testemunhou. Contou como encontrou Lourdes, o estado em que ela estava, o desespero para salvá-la. Se eu tivesse chegado 10 minutos mais tarde, ela estaria morta. Foi por muito pouco, Patrícia disse, a voz embargada. Vários peritos foram chamados. Médicos que atestaram as lesões de Lourdes, psicólogos que confirmaram o trauma, policiais que apresentaram as provas. Tudo apontava para a culpa de Carlos e Júlia. Quando chegou a hora das alegações finais, o promotor foi contundente. Senhores jurados, vocês têm em mãos o poder de fazer justiça, de dizer que em nossa sociedade idosos não são descartáveis, que pais e mães não podem ser tratados como lixo, que família tem obrigações, não apenas direitos. Peço que condenem os réus pela tentativa de homicídio qualificado, que a pena seja exemplar. O advogado de defesa tentou apelar para a emoção. Meus clientes erraram gravemente, mas eles são seres humanos. Estavam sob pressão financeira, têm famílias, filhos que dependem deles. Uma condenação longa destruiria não apenas suas vidas, mas de seus filhos inocentes. Lourdes, ouvindo aquilo, quis gritar. Eles pensaram em suas famílias. E quanto a ela, ela não tinha direito de viver? Os jurados se retiraram para deliberar. Patrícia segurou a mão de Lourdes enquanto esperavam. 2 horas de tensão. Finalmente, os jurados voltaram. O presidente do júri anunciou: Nós, jurados, por unanimidade, consideramos os réus Carlos Roberto Ferreira e Júlia Maria Santos culpados de tentativa de homicídio triplamente qualificado, pelo vínculo familiar, pela vulnerabilidade da vítima e pelo meio cruel. Júlia começou a chorar. Carlos ficou pálido. O juiz então determinou a pena. Carlos Roberto Ferreira e Júlia Maria Santos, pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado, tortura e apropriação indébita, condeno cada um a 18 anos de reclusão em regime fechado. Além disso, determino que paguem indenização de R$50 mil cada um à vítima, por danos morais. A sala explodiu em comentários. Alguns acharam a pena justa, outros acharam até branda. Lourdes não sentiu alegria com a condenação. Sentiu apenas tristeza. Tristeza de que tinha chegado àquele ponto, de que seus filhos se tornaram aquilo, mas também sentiu alívio. Alívio de que finalmente havia justiça, de que eles pagariam pelo que fizeram. Quando saíram do tribunal, Patrícia perguntou: Como a senhora está se sentindo? Vazia. Não é uma vitória feliz. É só necessária. Eu entendo. Mas sabe o que me deixa em paz? Saber que agora eles não podem machucar mais ninguém. E que eu tenho uma família de verdade. Você e Ana Clara. Vocês são tudo para mim agora. Patrícia abraçou Lourdes, ali mesmo, na calçada em frente ao fórum. E a senhora é tudo para a gente também. Elas foram para casa, a casa nova, comprada com o dinheiro da venda da propriedade. Ana Clara estava lá, sendo cuidada por uma vizinha. Vovó, mamãe, voltaram! A menina correu para abraçar as duas. Voltamos sim, meu amor. E agora a gente pode viver em paz, Lourdes disse, beijando a testa da neta do coração.
Naquela noite, as três jantaram juntas na mesa da cozinha. Comida simples, mas feita com amor. Conversaram sobre o dia, sobre planos para o futuro, sobre sonhos. Ana Clara queria ser veterinária. Patrícia queria voltar a estudar, talvez fazer um curso técnico. Lourdes queria apenas viver cada dia ao lado daquelas duas. Antes de dormir, Ana Clara pediu: "Vovó, conta uma história." "Qual história você quer ouvir, meu amor?" "A história de como você e a mamãe se conheceram." Lourdes sorriu e começou a contar. A história do rio, do resgate, de como Patrícia e Ana Clara salvaram sua vida. Mas contou de forma suave, sem assustar a menina. "E então a mamãe me levou para a casa dela, e eu descobri que tinha ganhado não só uma vida nova, mas uma família nova. A melhor família que eu poderia ter", Lourdes concluiu. Ana Clara já estava quase dormindo. "Eu amo vocês", a menina murmurou. "A gente também te ama, meu amor." Patrícia e Lourdes disseram em uníssono. A paz tinha finalmente chegado, mas a história ainda reservava um último capítulo. 2 anos se passaram desde aquele dia terrível no Rio. 2 anos de cura, de crescimento, de amor. Lourdes agora tinha 84 anos. Sua saúde havia melhorado significativamente. Os ferimentos haviam cicatrizado, tanto os físicos quanto lentamente os emocionais. Ela caminhava todo dia pela manhã com um grupo de idosos do bairro, tinha feito amigas, participava de atividades na igreja local. Tinha voltado a sorrir de verdade. Patrícia tinha conseguido um emprego melhor. Uma ONG que trabalhava com reciclagem a contratou como coordenadora de coleta. Ganhava um salário fixo agora, com carteira assinada. Não era muito, mas era estável. E isso fazia toda a diferença. Ela também tinha voltado a estudar. Fazia um curso técnico de gestão ambiental à noite, 2 vezes por semana. Lourdes cuidava de Ana Clara nesses dias, e as duas adoravam. Ana Clara estava com 8 anos agora. Uma menina esperta, cheia de vida, com notas excelentes na escola. Ela ainda queria ser veterinária, e Patrícia estava determinada a fazer isso acontecer. A casa que compraram tinha se tornado um lar de verdade, cheio de risadas, de memórias, de amor. Patrícia tinha pintado as paredes de cores alegres. Lourdes tinha feito cortinas com tecidos baratos, mas bonitos. Ana Clara tinha enchido a geladeira de desenhos e o quarto de brinquedos simples, mas amados. Elas tinham criado tradições. Todo domingo faziam almoço juntas. Cada uma preparava algo. Lourdes fazia o feijão. Ela tinha um talento especial para temperos. Patrícia cuidava do arroz e da carne. Ana Clara fazia a salada, com supervisão, claro. À noite, antes de dormir, sempre se reuniam na sala para conversar sobre o dia. Era seu momento sagrado, sem celular, sem TV ligada, apenas conversando, rindo, planejando. Um dia, Ana Clara chegou da escola animada. "Vovó, mamãe, a professora pediu para fazer uma árvore genealógica." Patrícia ficou tensa. Sabia que aquilo poderia ser difícil para Ana Clara, que não tinha um pai presente e cuja família era não tradicional. Mas Lourdes apenas sorriu. "E qual é o problema? Você tem família, tem sua mãe, tem eu. A gente é sua família." "Mas a professora disse que tem que colocar pai, mãe, avós." "E você vai colocar. Vai colocar sua mãe aqui." Lourdes apontou para o papel. "E vai me colocar como avó, porque eu sou sua avó, mesmo que não seja de sangue." "E o pai?" Patrícia respirou fundo antes de responder. "Seu pai não faz parte da nossa família, meu amor. Ele nos abandonou. Mas está tudo bem, porque família não é só quem nasce com a gente. Família é quem fica, quem cuida, quem ama." Ana Clara pensou por um momento, depois sorriu. "Então eu tenho a melhor família do mundo, porque vocês ficaram comigo." As três se abraçaram, chorando de emoção. Naquele final de semana, fizeram a árvore genealógica juntas. Colocaram fotos das três, decoraram com glitter e adesivos, e escreveram em letras grandes:
família do coração. Quando Ana Clara levou para a escola, a professora ficou emocionada. Mostrou para toda a classe como exemplo de que família pode ter muitas formas diferentes. Os meses passaram e chegou o aniversário de Lourdes. Ela faria 85 anos. Patrícia e Ana Clara planejaram uma surpresa. Convidaram as amigas da igreja de Lourdes, os vizinhos, o grupo de caminhada dela. Decoraram a casa com bexigas e faixas. Fizeram bolo caseiro. Quando Lourdes chegou em casa, Patrícia tinha inventado uma desculpa para ela sair. Encontrou a casa cheia de gente gritando: "Surpresa!" Lourdes ficou tão emocionada que começou a chorar. Chorar de felicidade. "Vocês fizeram isso tudo por mim?" Ela perguntou entre lágrimas. "Claro, a senhora merece, vovó. A senhora é a melhor vovó do mundo." Ana Clara disse, abraçando Lourdes. Foi uma festa simples, mas alegre. Pessoas que genuinamente se importavam com Lourdes estavam ali. Não por obrigação, mas por amor. Quando cantaram parabéns, Lourdes olhou ao redor e pensou: há 3 anos eu estava sozinha, sendo maltratada, sem esperança. Hoje tenho mais amor ao meu redor do que jamais tive. Ela fechou os olhos e soprou as velas. Seu pedido foi simples: que eu viva o suficiente para ver Ana Clara crescer. E que essa família permaneça unida para sempre. Depois que os convidados foram embora e Ana Clara dormiu, Patrícia e Lourdes ficaram conversando na cozinha, tomando chá. Lourdes disse pensativa: "Sabe, Patrícia, eu passei a vida toda achando que família era sangue, que o vínculo de ter gerado, de ter criado, era o mais forte, mas eu estava errada." "Como assim, dona Lourdes?" "Eu gerei Carlos e Júlia, carreguei eles no ventre, amamentei, criei, dei tudo, e eles me abandonaram para morrer. Você, eu conheci já velha, já quebrada, e você me salvou, me acolheu, me amou. Você é mais filha para mim do que aqueles 2 jamais foram." Patrícia segurou a mão de Lourdes. "E a senhora é mais mãe para mim do que qualquer outra pessoa. Minha mãe morreu quando eu era muito nova. Eu cresci sem mãe, mas agora tenho a senhora." As duas choraram. Lágrimas de gratidão, de amor, de conexão verdadeira. "A gente salvou uma a outra, sabe?" Patrícia disse. "Eu salvei a senhora daquele rio, mas a senhora me salvou da solidão, de achar que eu tinha que passar pela vida sozinha. Nenhuma de nós está sozinha e nunca mais vai estar, porque agora somos 3, uma família de verdade." Meses depois, Patrícia recebeu um telefonema. Era da prisão. Júlia queria vê-la. Patrícia ficou confusa. Por que Júlia queria vê-la? Decidiu ir, mas sem avisar Lourdes. Não queria preocupá-la. Na sala de visitas da prisão, Júlia estava diferente. Mais magra, cabelos grisalhos, olhar cansado. A prisão tinha cobrado seu preço. Júlia começou a falar com dificuldade. Eu sei que você não tem motivo nenhum para me ouvir, mas eu preciso dizer, eu sinto muito, muito mesmo, pelo que fiz com minha mãe, pela monstruosidade que cometi." Patrícia ficou em silêncio, apenas ouvindo. Júlia continuou. "Aqui na prisão eu tive tempo para pensar, para refletir sobre quem eu me tornei. E eu me odeio. Eu tentei matar minha própria mãe, por dinheiro. Como eu cheguei a esse ponto? Não sei. Você que tem que descobrir isso." Patrícia respondeu friamente. "Você cuidou dela. Você, uma desconhecida, fez o que eu deveria ter feito, e eu te odeio por isso. Não porque você fez algo errado, mas porque você me mostrou o quão terrível eu sou. Por que você me chamou aqui? Para te pedir um favor? Quando eu sair daqui, se é que vou sair um dia, não vou ter nada, nem ninguém. Meu marido me largou. Meus filhos não falam comigo. Eu não tenho onde ir. E eu queria te pedir. Queria pedir para você convencer minha mãe a me perdoar, a me dar uma chance. Eu mudei. Juro que mudei." Patrícia olhou nos olhos de Júlia. Viu arrependimento genuíno.
mas também viu anos de crueldade que não podiam ser simplesmente apagados. Eu não vou convencer Dona Lourdes de nada. Isso é entre você e ela. Mas vou te dizer uma coisa. Se você realmente mudou quando sair daqui, procure ela. Peça perdão de verdade. Mostre com ações, não com palavras. E talvez, só talvez, ela te dê uma chance. Porque ela tem um coração maior que o seu e o meu juntos. Mas se você voltar a machucá-la, eu mesma vou te colocar de volta na cadeia. Entendeu? Júlia assentiu chorando. Patrícia saiu dali pensativa. Contou para Lourdes sobre a visita. Lourdes ficou em silêncio por muito tempo antes de falar. Um dia, quando ela sair, se ela realmente tiver mudado, talvez eu dê uma chance. Mas vai levar tempo. Muito tempo. E tá tudo bem, a senhora não é obrigada a perdoar. Ninguém é. Mas guardar rancor machuca a gente mesmo, não machuca quem errou. Então talvez com o tempo eu consiga perdoar, mas nunca vou esquecer. Os anos continuaram passando. Ana Clara cresceu e se tornou uma adolescente incrível, estudiosa, bondosa, dedicada. Conseguiu uma bolsa integral em uma escola particular boa. Seu sonho de ser veterinária estava cada vez mais próximo. Patrícia terminou seu curso técnico e conseguiu uma promoção no trabalho. Ganhava bem agora. Não eram ricas, mas tinham o suficiente. Lourdes chegou aos 90 anos. Sua saúde era surpreendentemente boa para a idade. Ela dizia que era porque tinha motivos para viver. Em uma manhã de domingo, as três estavam no quintal. Lourdes regando as plantas, Patrícia estendendo roupa, Ana Clara estudando debaixo de uma árvore. Ana Clara olhou para as duas e disse: "Sabe o que eu vou escrever na minha redação da escola? Vou escrever sobre vocês duas, sobre como a família verdadeira não é sobre sangue, é sobre amor." Patrícia sorriu. "E você vai tirar 10 com certeza." Lourdes completou: "Porque você aprendeu a lição mais importante da vida. Família é quem fica ao seu lado nos piores momentos. Quem te levanta quando você cai. Quem te ama não pelo que você tem, mas pelo que você é." As três ficaram ali, no quintal daquela casa simples, mas cheia de amor, sabendo que haviam construído algo especial. Haviam construído uma família. Não pelos laços de sangue, mas pelos laços do coração. E esses laços eram inquebráveis. Se essa história tocou seu coração, compartilha com alguém que precisa acreditar que ainda existe bondade no mundo. Deixa aquele like e me conta nos comentários. Você acredita que família é sangue ou é quem fica ao seu lado? Um abraço do fundo do coração e até a próxima história.